um vídeo curtinho aí pra nós, pra gente meditar um pouquinho na palavra. Mas nem por isso será um vídeo onde Deus não vai falar conosco. Verdadeiramente Deus tem falado conosco. Glórias a Deus por isso. Eu ouvi um comentário de que Charles Spurgeon, né? Charles Spurgeon foi um cristão muito relevante, né, para nós. Tem belos livros, a história da sua vida como cristão, como verdadeiro homem, servo de Deus. Mas enfim, eu ouvi algo relacionado a ele que de certa forma me marcou, me impactou. E ele disse que o pecado está casado com o inferno. O pecado está casado com o inferno. E aí eu fiquei meditando, né? Como seria isso? Como isso se daria? Porque se o pecado está casado com o inferno, mas ainda vivem distante, o pecador e o inferno, porque todo ser humano, ele tem toda a vida inteira para se arrepender do seu mau caminho, renunciar ao pecado, servir a Deus. Então eu entendi como que se fosse um noivado. A pessoa que comete o pecado, o praticante do pecado, porque pecador todos nós somos. Todo ser humano é pecador. Por mais que a gente tente, a gente ainda vive num corpo corruptível. Nós somos sujeitos a tentações. Então nós pecamos. O cristão peca. Mas o sentido do pecado para aquele que ainda não se converteu seria o praticante do pecado. É pecar e continuar pecando. Porque nós temos exemplos bíblicos de homens santos que pecaram, que erraram. Eu acho que seria muito difícil encontrar alguém que não pecou durante a história do ser humano, inclusive os grandes homens e mulheres da Bíblia. A diferença é que aquele que conhece a Deus, quando ele peca, ele sofre, ele se arrepende. E o pecador que não é convertido, ele peca e continua pecando. E o pecado, pior ainda, ele é gradual, ele é gradativo. Ele não melhora, ele piora. Porque nós sabemos que a primeira vez que a pessoa comete um erro, cria nela ali um desconforto, um medo, uma angústia. Mas à medida que a pessoa vai praticando aquele erro, aí ela vai se acostumando com ele, de tal maneira que às vezes chega até o ponto de não incomodar mais. Este é o praticante do pecado. Ele está em um noivado com o inferno. A única maneira de fazer o desquite, a separação, o divórcio do pecado com o inferno é no arrependimento. Aquele que se arrepende, confessa e deixa, encontra misericórdia. Ou seja, a pessoa não pode ser julgada porque ela caiu, porque ela pecou. Pode haver ali um arrependimento, um quebrantamento. E Deus é misericordioso para perdoar pecados. Então, o papel do inimigo, ele é acusador. E isso aí principalmente com os cristãos. Quantas pessoas caíram da fé porque cometeram um erro, um pecado,
E a fúria do inimigo foi tão grande, ele veio com tanta voracidade, que acusou de tal maneira que aquela pessoa se desviou. Então, o papel do inimigo é acusar. Mas Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar. Então, antes que aconteça a consumação desse relacionamento entre o pecado e o inferno, rompa com esse relacionamento através do arrependimento, da conversão. E aí tudo muda, tudo se transforma. Porque a palavra de Deus diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Olha só que maravilha. Jesus Cristo é o noivo. E foi o próprio Cristo que disse que ele viria buscar a sua noiva, para que onde ele estivesse, ela estaria também. Então a conversão é isso. Romper com esse relacionamento do pecado, do inferno, do erro, e assumir um novo relacionamento com o Cristo, se tornando a noiva do Cordeiro. E essa noiva, então, ela não pode mais viver uma vida de pecado. Ela não pode ser praticante do pecado, porque Cristo Jesus, ele é puro em sua natureza. E ainda que nós vivamos aqui na terra ainda com um corpo corruptível, mas a palavra do Senhor diz que no grande dia, esse corpo que é corruptível, ele será revestido de um corpo glorioso, incorruptível. A morte, ela não vai existir mais, só vai existir a vida. E aí nós o adoraremos com perfeição. Mas enquanto estamos aqui, mais uma vez eu repito, é necessário romper com esse relacionamento entre o pecado e o inferno, entre a morte e a condenação, e assumir um novo compromisso, um novo relacionamento com Cristo Jesus. Se você não ainda o fez, faça o quanto antes, porque nós nunca sabemos para quando está marcado a cerimônia de consumação desse relacionamento. Essa cerimônia é a morte, porque uma vez morto, aí vem o justo juízo. Para aquele que é salvo, para aquele que é a noiva, esse é um dia glorioso. Mas para aquele que é condenado, que vive um relacionamento do pecado, a morte é a consumação do relacionamento com o inferno. Então fuja dessa situação, se você ainda não fugiu. Aceite a Cristo o quanto antes, que seja agora, e viva uma nova vida como noiva do Cordeiro. Amém? Se você gostou dessa palavra muito simples, muito direta, muito objetiva, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte desse ministério e deixa aí seu joinha, seu like, seu comentário. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, ok? E eu sou Valdir Carvalho e esse é o nosso ministério Viajando com Cristo. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.